E aí, Rui, nós chegamos àquela notícia, né, que me foi passada pelo nosso querido amigo Eugênio Preza, né? Grande Eugênio, abraço. Brasil e Portugal assinam um acordo de cooperação na área espacial, Rui. Né? Foi publicado por mim no dia 25/4, Rui. Beleza, Duda. A fonte, Duda, essa fonte aqui é do próprio Ministério, não é isso? Exatamente, Rui. Exatamente. Tem inclusive a matéria aí do Ministério aí, ó. Veja aí, ó. Tá em azul aí, que eu separei, tá? Vamos abrir. Fiz essa pequena nota e botei esse. Tá abrindo aqui, Duda, a matéria. Abrindo, né? Pronto. Né? Bem, Duda, primeiramente, eu gostaria de esclarecer o seguinte: acordo de cooperação é uma coisa, memorando de entendimento é outra. É verdade. Então, assim, esse acordo de cooperação é um termo forte. Uhum. Porque quando se assina um acordo de cooperação, é um instrumento, né, muito mais forte do que um memorando de intenção. Eu vi a notícia original para poder confirmar para os nossos espectadores que são as palavras do próprio Ministério e que, queiram ou não queiram, denotam um nível de integração e de cooperação muito superior ao memorando de intenção. E não é essa a verdade. O que o Brasil fez com Portugal foi assinar um memorando de entendimento, né? Na realidade, a notícia, as pessoas vão me perdoar, mas eu vou ser direto e objetivo. É conversa fiada para militante. Duda, não tem o que mostrar, mostra papel. Exatamente. Conversa fiada para militante. Duda, no papel. Gente, esse porto Você quer que eu construa, Duda, 1000 satélites? Eu construo. Esse porto espacial de Santa Maria, nos Açores, né, que o Rui, inclusive, conhece muito bem, porque estudou sobre isso, né, ele como é que se chama? Concorrente direto do CLA, não é isso, Rui? Isso. Então, o único acordo que poderia ser feito, além de troca de acordo, né, para que pesquisadores, né, fizessem, né, digamos assim, estágios, né, em cada um deles, né, trocando pesquisadores, né, seria o mesmo acordo que o CLA tem com o Curu. O mesmo acordo que Curu tem com o CLBI, ou seja, de monitoramento de lançamentos de objetos espaciais no espaço. Estou errado, Rui? Duda, o memorando de entendimento não foi divulgado pela EB nem pelo Ministério. Mas pelo que eu consegui obter de informações, é um memorando muito simples, Duda. Assim, ele é protocolar e eu tenho algumas questões quanto a ele aí a tratar. Primeiro, eu gostaria aqui, pessoal, de passar para vocês, que eu escrevi esse artigo, né, para a revista da Escola Superior de Guerra em 2020, foi publicado na revista da Escola Superior de Guerra, assinado por mim e pelo doutor Ademir Xavier, que é tecnologista da EB. E nesse trabalho, nós analisamos a instalação do espaçoporto dos Açores. Eu vou abrir aqui a versão em PDF, porque eu vou me utilizar de alguns elementos do acordo, do artigo,
tá? Para embasar a minha análise sobre esse memorando de entendimento. Certo? Então, eu não vou ler o artigo, tá? Mas, bem, pessoal, esse artigo foi escrito porque eu recebi uma incumbência na EB de analisar um memorando de entendimento que estava sendo proposto pelo governo português, né, para que o Brasil assinasse esse acordo do Centro Internacional de Pesquisa do Atlântico, Atlantic International Research Center, UR Center, cuja sede desse centro fica na Ilha dos Açores, em Portugal. Certo? Bem, e Portugal tem muito interesse nisso. E o que é esse acordo? Tá? Eu não vou ficar lendo tudo aqui, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Esse acordo visa estabelecer a união de países que são banhados pelo Oceano Atlântico, certo? E seriam Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, União Europeia e alguns países da África e da América do Sul, entre eles o Brasil. Então, se elaborou um memorando de entendimento que foi apresentado ao Brasil. A proposta dos portugueses era o seguinte: eu vou avançar para as imagens, porque a imagem vale mais do que minhas palavras. Então, esse artigo foi resultado da minha análise sobre esse acordo proposto ao Brasil. Certo? E nesse documento que os portugueses apresentaram, né, que chama-se Declaração de Galway sobre a cooperação no Oceano Atlântico, Galway Statement on Atlantic and Ocean Cooperation, certo? De 2013, eles defendem essa união dos países que são banhados pelo Atlântico para poder aumentar a capacidade de pesquisa conjunta no Oceano Atlântico para diversos empregos, né? Para clima, para oceanografia, para segurança, para combate à pirataria, para monitoramento de comboios de navios, para a questão ambiental de navios que derramam óleo, como aconteceu na costa do Brasil. Então, é um arcabouço gigantesco. Eu vou passar aqui rápido. Vocês podem ver eu destaco aqui a posição dos Açores, estratégico entre a Europa e os Estados Unidos. A posição aqui, ó, é estratégica. As principais rotas comerciais do Atlântico passam aqui, nas proximidades. E esse centro, deixa eu passar aqui, vocês veem que é uma análise extensa, né, baseado nesse trabalho. Então, aqui as rotas aéreas sobre o Atlântico, né? Você vê a densidade de voos sobre os Açores. Então, é uma posição estratégica os Açores, certo? É uma localização estratégica. E eu vou adiantar aqui. Então, quais são as ideias que eles têm lá, que eles propuseram? Criação do espaçoporto dos Açores para lançamento de pequenas constelações e mega constelações de pequenos satélites. Criação de um centro de vigilância do Atlântico, com sede nos Açores, certo? Onde teria também baseado no monitoramento usando satélites e usando veículos não tripulados. Instalação de uma estação receptora de satélites em Parnamirim. Estabelecimento de instalação de incubadora de tecnologia ESA, NASA, nos Açores. Instalação de uma rede de plataforma operacional para o eficiente monitoramento dos oceanos e gestão ambiental. Estabelecimento de capacidade dos recursos para assegurar serviços de dados de informação inovadoras. Criar uma organização intergovernamental. Então, para fazer isso, precisaria criar esse centro internacional com a participação de diversos países, que seria esse E-Center. Está tudo na justificativa aqui do material. Então,
eu faço análise entre o que o Air-Center propõe, o Portugal, como principal ator do Air-Center, com os interesses do Brasil. Certo? Eu faço essa análise aqui. E aí eu começo a considerar as estações de rastreio propostas pelos portugueses lá nos Açores, no Brasil, certo? Em Natal, São José dos Campos, Cuiabá, que já existem, e também haveria a possibilidade de instalação de um rastreio nuclear. E aqui seriam as estações de pesquisa identificadas como parcerias potenciais. Então, os portugueses disseram, o Air-Center vai estar nos Açores, mas todos esses centros no mundo, dos países banhados pelo Atlântico, fariam parte desse conjunto de instalações. Certo? Então, aqui, do Brasil, o centro de Alcântara, etc. E tal. Olhe o quadro de sinergias que eu identifiquei e que eu identifiquei e que mapeei aqui junto com o material ofertado, seriam as áreas de ciência atmosférica, mudança climática, sistemas de energia, ciência e tecnologias oceânicas, ciência e tecnologias espaciais. E aqui dizendo como poderia se fazer essa cooperação. Em que áreas? E bem, aí eu vou analisando o artigo como um todo e aí eu faço as considerações o quê? Porque eu coloco logo aqui, pessoal, na minha análise, apesar da quase totalidade das iniciativas e oportunidade de... Nessa época eu estava na agência espacial. Eu estava identificando os pontos que não deveriam ser de interesse do Brasil. E aí eu coloquei que as propostas eram muito boas e tinham tudo a ver com o Brasil. E quais pontos não seriam? Primeiro, a proposta de instalação de um espaçoporto nos Açores para veículos de baixo custo e de pequeno porte, baseado na parceria da indústria internacional, pode colidir frontalmente com os interesses do Brasil. Por quê? Essa situação cria uma concorrência entre o centro dos Açores e o CLAR. Já que o CLAR, na verdade, como a gente não tem uma infraestrutura no centro... Rui, qual seria a melhor situação para o centro de Alcântara? Repetir o que faz em Corru, é lançar veículos médios e pesados. Por quê? Porque em órbitas equatoriais, você favorece o lançamento para órbitas geoestacionárias. Certo? Observe o que se lança em Corru e era o que deveria lançar de Alcântara. Corru está 2 graus norte, Alcântara 2 graus sul. O objetivo, o nicho de mercado teria que ser o mesmo. Como nós não temos infraestrutura, o Brasil, tomou a decisão de o quê? Usar o que tem. O que é que pode lançar hoje de Alcântara? Veículo de pequeno porte. E o que é que pode lançar dos Açores? Lembrando que os Açores é de Portugal, e Portugal está na Europa, e Portugal é membro da ESA. E Corru é uma instalação europeia, é o centro de lançamento espacial da Europa, é na América do Sul. Corru. Só que Corru, ele já nasceu com a vocação correta, lançamento de veículos de grande porte. Corru não lança veículos de pequeno porte. Por quê? Porque não é viável economicamente você tirar um veículo, um pequeno foguete da Europa, fazer ele trafegar 4.000 quilômetros pelo mar ou de avião para vir lançar da América do Sul. Certo? Não é economicamente viável. Não vale a pena. Agora, Açores está a 1.000 quilômetros da costa de Portugal. É muito perto. Certo? E outra questão, veículos de pequeno porte lançam satélites de pequeno porte. A maioria, 70% dos satélites de pequeno porte, satélites menores do que 500 quilos, 70% deles são lançados em órbitas de inclinação superior a 60 graus. Então, lançar de Alcântara e de Corru
veículos de pequeno porte, que já não são economicamente viáveis, tão viáveis, o custo por quilo de um lançamento de um veículo de pequeno porte é muito maior, o custo por quilo, do que um veículo maior porte, economia de escala. Se eu boto mais carga no veículo, eu diminuo o custo da carga por lançamento. Então, para que eu vou me deslocar? Tem uma logística absurda, que era o que a gente questionava da InnoSpace. Para que eu vou me deslocar de tão longe, com um custo de logística tão pesado, para lançar um veículo próximo do Equador, sendo que ele vai lançar para uma órbita que não tem favorecimento nenhum da rotação da Terra. Se eu lanço, vou botar assim que é melhor, se eu lanço sentido oeste-leste, a partir do Equador, a Terra gira e dá um impulso extra. Beleza. Na medida em que eu começo a inclinar, essa componente que favorece começa a ser menor. Quando eu boto a 90 graus, a componente é zero. Então, se eu não vou lançar para a órbita equatorial, para que é o que eu quero vir lançar do Equador? Eu posso lançar de mais perto, de qualquer lugar do mundo. Se eu vou lançar 90 graus, por exemplo. E pior ainda, se for para órbitas retrógradas, se eu lanço do Equador, esse giro do planeta Terra, essa força extra, é contrária à direção. É melhor lançar de uma inclinação maior. Então, senhores, foi por isso que eu enfatizei isso aqui, ó. Cabe destacar que essa proposta parece tecnicamente viável, mas questionável quanto às vantagens em termos de custos, dada a posição geográfica da ilha de Santa Maria, nos Açores, comparada com Alcântara, que está a 2 graus, por exemplo. Ainda que a proximidade com a Europa facilite a logística e tal, não sei o quê, nesse sentido, foi recomendado um direcionamento para posicionar o CLAR como melhor opção para o lançamento, tal, não sei o quê. Foi esse o meu posicionamento lá, tecnicamente, quando eu apresentei. Muito bem, senhores. Para que eu falei tudo isso? Vamos voltar à matéria. Perdão, aqui. Voltemos à matéria, certo? Publicada nas redes sociais da ministra e no MCTI. Se eu já tenho um memorando de entendimento que foi assinado pelo Brasil, nessa época o ministro era Kassab, eu fiz a análise desse memorando de entendimento, coloquei lá o cuidado que se deveria ter com a concorrência dos Açores com o CLAR, e algumas semanas depois, mesmo com esse parecer, que foi dado por mim mais 2 tecnologistas, fizemos uma análise e depois fizeram um compêndio disso tudo. O ministro Kassab assinou o memorando de entendimento do Air Center. E o que é que acontece? Esse memorando de entendimento do Air Center, ele é muito maior, mais abrangente, do que esse memorando que o Brasil assinou com Portugal. E Portugal é membro do Air Center. Inclusive, é quem cedia o Air Center nos Açores. Vejam o quão caótico é o nosso programa espacial. Assinar um memorando de entendimento com Portugal para fazer coisas que o Brasil já assinou que iria fazer com Portugal e outros países no memorando de intenção do Air Center. Entendeu, Duda? Tá sem som. Tá sem som, Duda. Entendi. Você entendeu? Todas as propostas que estão nesse memorando de entendimento assinado por Portugal, o Brasil já se comprometeu com isso quando assinou o memorando de entendimento do Air Center, que é algo muito maior, muito mais amplo, muito mais significativo. É como eu estava desconfiando. É só jogo de cena para militante.
factoide. Factoide, é. Nesse memorando de entendimento, porque nesse memorando de entendimento assinado pelo Brasil, algumas pessoas defenderam, dizendo não, isso vai permitir que estudantes brasileiros vão para Portugal e justifiquem fazer mestrado e doutorado, dizendo que o Brasil tem um memorando de intenção assinado com Portugal. Mas o Brasil já tem um memorando de intenção assinado com Portugal, com Irlanda, com Noruega, com Reino Unido, com União Europeia, com os Estados Unidos, que é o memorando do Air Center, que inclusive permite estudantes brasileiros irem para Portugal, para Irlanda, para o Reino Unido, porque tem cooperação acadêmica também no Air Center, principalmente acadêmica. Memorando de entendimento. Inclusive, Duda, eu sugeri na análise que eu fiz do memorando de entendimento do Air Center, que o Brasil usasse o Centro Vocacional Tecnológico de Espacial, lá em Natal, em Parnamirim, né, como modelo para integração educacional, para que Portugal e os outros países viessem conhecer, implementassem. Eu disse, olha, como contrapartida, o que é que o Brasil pode oferecer? Oferecer o modelo do CVT espacial, que eu tive a oportunidade também, quando estava na EB, de ser um dos tecnologistas do grupo que implantou o CVT espacial, que elaborou e implantou finalmente. Eu fui o tecnologista que recebeu as instalações, conferiu e recebeu e viu se estavam adequadas as instalações do CVT espacial, lá em Natal, Parnamirim. Então, assim... Hoje está subutilizado, né, Rui? Duda, o programa era as crianças passarem uma semana lá, inclusive dormindo, para ter uma semana de imersão. Hoje elas tomam um susto de espaço. Vai de manhã, sai meio-dia. É importante, é bom que as crianças tenham contato, tanto que o CVT tem alojamentos para meninos e meninas, 2 módulos separados. São 2 hangares. Um alojamento para meninos e um outro hangar completo. Alojamento, camas, beliches, televisão, jogos, né, para os meninos brincarem à noite. Banheiros dentro do módulo, banheiro para as meninas. Alojamento dentro do módulo para os professores. As professoras dormirem com as meninas e os professores dormirem com os meninos, né, no mesmo módulo, só que os professores tinham uma salinha, um dormitório reservado para poder eles estarem com os alunos, mas terem uma certa privacidade. Tem um módulo que é um refeitório, todo equipado, e nada disso está sendo usado. Mas a ideia, o conceito, é muito bom e continua lá. E nessa época eu sugeri, podemos contribuir na parte... E a ideia é que fosse construído outros ao redor do país, né? No país, mas também fora do Brasil, em que o Brasil exportasse essa, entre aspas, tecnologia educacional do CVT espacial, certo? Que foi relativamente barato, não foi caro o CVT, relativamente não foi caro, tá? Muito bem aparelhado, coisa muito boa, né? Duda, que zoada é essa aí, velho? Foi um negócio aqui, Rui. Tá bom. Então, pessoal, infelizmente esse memorando é coisa para português ver. Porque não tem serventia nenhuma. Porque ele é um subconjunto de ações que já estavam num conjunto muito maior, que foi o memorando assinado do Air Center. E que Portugal é o detentor da sede do Air Center nos Açores. Então, pessoal, quanto à questão da concorrência do espaçoporto dos Açores com Alcântara, minha sugestão é que, se o Brasil for implementar algo
com Portugal, porque, Duda, hoje, eu posso falar, Duda, porque você bem sabe, você é bem uma das pessoas que mais sabe das reuniões e entrevistas que eu tive com a Agência Espacial Portuguesa, conversas que eu não posso aqui revelar, certo? Não tenho autorização para revelar. Quando eles leram meu artigo, eu fui convidado para participar de umas reuniões com eles, para eles entenderem o que é que eu estava querendo com o artigo, eu expliquei e tal. E porque eles me perguntaram por que eu acreditava nos Açores, tanto que eu achava que ele concorreria com... Nessa época eu já não estava mais na EB, né? E eu fui... Quando eles pegaram o artigo e as críticas que eu fiz da concorrência e tal, eles, mas você criticou aqui o centro, a concorrência. Eu disse, não, nessa época eu era servidor da EB, né? Eu tinha que mostrar os riscos para o Programa Espacial Brasileiro e para a exploração de Alcântara. Era meu dever. Agora, se vocês estão me chamando aqui para a gente conversar como eu implementaria um espaçoporto nos Açores, qual o caminho? Muito simples. Basta olhar os espaçoportos de Wallops. Muito simples. Hoje em dia, os foguetes de pequeno porte, a grande maioria deles, como no caso da InnoSpace, eles levam a torre deles de lançamento. Você não precisa ter uma torre de lançamento, uma torre de integração. Você precisa ter o quê? Laboratórios de integração, hangares para armazenamento, né, depósitos para armazenamento de material, mas você não precisa ter uma estrutura pesada. E na conversa que eu tive com eles, observem o espaçoporto de Mahia, lá na Nova Zelândia, da empresa neozelandesa, que é detentora do Electron, né? E agora do Neutron, né? Vejam como as instalações são simples. Então, o que é que acontece? Lá, vocês têm que ter a infraestrutura, tem que ter o quê? O aeroporto, ele já tem, que é muito melhor do que o aeroporto de Alcântara. Eu já mostrei aqui. O porto deles lá não está nas melhores condições, mas é um porto melhor do que o porto de Alcântara. Alcântara tem uma vantagem, que você pode usar o porto de São Luís e percorrer pelo menos, acho que 200 a 300 quilômetros, dando a volta na Bahia lá, para poder ir para Alcântara, só que são estradas que não têm as melhores condições. Ferryboat, beleza, você pode usar o ferryboat, mas São Luís é um dos locais no mundo que a variação da maré é absurda. Tem dias que a maré está tão baixa que o ferryboat não consegue atracar. É um empecilho? É. Certo? Então, assim, Duda, eu fiz essa análise, eu entendo o que esse memorando quis, só que sinto muito, né? Não é possível a Agência Espacial Brasileira, o Ministério da Ciência e Tecnologia, assinar um acordo com Portugal, a não ser que seja somente para sair na foto, um memorando de entendimento, que é algo pela própria natureza protocolar, onde ele é um subconjunto de um outro memorando que já foi assinado por esses mesmos atores. O que mostra a falta de conhecimento e de continuidade de poucos anos. Esse acordo foi assinado em 2017. Nós estamos em 23. O memorando de entendimento do E-Center, assinado no Rio de Janeiro por Kassab, foi em 2017. E agora, que era o ministro da Ciência e Tecnologia, e agora a ministra assina novamente um acordo que trata dos mesmos assuntos. Então, Duda, o que é que eu posso falar mais? Agora, em termos legais, em termos de... Pelo pouco que eu apurei, não tive tempo,
mas fiz questão de procurar informações sobre o memorando, que não foi publicado. É um grande erro. Esse memorando tinha que ser publicado para todo mundo saber o que ele quer dizer. Mas eu consegui acesso a alguns itens no memorando, as ideias principais, e não trata nada que não tenha sido tratado no acordo lá do E-Center. Então, assim, é somente para sair na foto. Na realidade, Rui, o que ficou me parecendo que foi um jogo de cena de dois governos que são, sabe, que se complementam, né? Para militantes, tanto em Portugal como no Brasil. Nada mais do que isso. Aqui eu faço uma análise, Duda, sobre o crescimento da área espacial. Eu faço uma análise dos principais veículos que estão, na época, que estavam sendo desenvolvidos na Europa, com possibilidade de serem operados a partir de lá dos Açores. Certo? Lembrou que os espanhóis lançaram agora o Miura 1, né? Sim. Que é o veículo de suborbital do Miura 5. E eu faço uma análise aqui, ó. Na época, o VLM ainda não tinha subido no telhado, né? As imagens estão demorando. Eu analiso aqui as áreas de segurança em torno. O espaçoporto vai ficar na região de Malbusca. E aqui eu faço uma análise baseado no trabalho da Dame Orbex sobre as áreas de segurança, né? Então, a plataforma de lançamento aqui e as áreas de segurança de altíssimo risco, alto risco e risco moderado, certo? Com raios aqui de 1,2 quilômetros, 900 metros e 600 metros. Para veículos de pequeno porte. Aí eu faço uma análise do foguete da Rocket Lab, comparando com o VLM, e mostrando como eles são compatíveis com os veículos que estão sendo desenvolvidos lá na Europa. E aí eu faço uma análise dizendo que se é para lançar lá dos Açores, que o CLBI também poderia lançar esses mesmos veículos. Ó. Coloquei aqui, ó, aquelas mesmas regiões de segurança. Estão todas dentro da área do centro. Fora essa área da Estrada do Sol, que poderia ser fechada e tem um caminho alternativo que é dando a volta. Tem uma estrada que dá a volta no centro para a população de Ponta Negra não ficar sem acesso. Quando fechasse aqui para lançamento, daria a volta por aqui, certo? E viria para cá. Então, eu fiz análise, ó, e é possível lançar veículos do mesmo porte lá, daqui, né, do CLBI. Então, aí eu faço as considerações finais aqui, certo? Quem quiser, tá lá. Se quiserem, eu vou pegar aqui, ó, Duda, o link, vou jogar aqui na... Cadê? Para quem quiser. Então é isso, Duda. Não tenho mais o que falar. Tá bom, então. Inclusive foi bom, né, a gente tocar sobre esse assunto, que algumas pessoas me perguntou por que eu disse o que eu falei no meu comentário, né? E eu falei que a gente ia explicar isso. Agora, aqui. Duda, só uma ressalva. Se for fazer um acordo com os portugueses, um negócio que seria interessante, quer ver? Alcântara só lança para o norte. Os Açores só lança para o sul. Né? Um acordo em que, de repente, o Brasil e os Açores
contratassem uma empresa que fosse prospectar lançamentos para os dois, né? Em parceria, lança de um, lança do outro, né? Dependendo da direção. Dependendo da direção. Isso. Aí seria interessante, porque um complementa o outro, tá? O ângulo de lançamento dos Açores, da região lá de Malbusca, eu fiz aqui o traçado. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. O ângulo de lançamento deles, Duda, é muito grande também. É algo em torno de 120 graus, como também é lá em Alcântara, certo? Sim. Então, eles podem lançar para órbitas retrógradas, como podem lançar para órbitas progressivas e para órbitas polares, direção sul. Rui, mas a ideia é boa, né? E execuível se existisse seriedade tanto no governo português como no governo brasileiro. E, na minha opinião, não há. Mas, enfim, foi só jogo de cena para militante.